Obviamente, a comunidade colorada está toda engajada em levar o Inter para a grande final da Libertadores da América, em partidas que começam nesta semana contra o Fluminense, a primeira delas no estádio do Maracanã. Mas o ambiente político do clube já trata de outros assuntos, como o pleito eleitoral no final de 2023. E uma movimentação importante aconteceu neste fim de semana, e que é uma vitória no bastidor do presidente Alessandro Barcelos, que, aliás, reviveu no que diz respeito à possibilidade de reeleição ao longo das últimas semanas. E a gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou falar sobre política do Inter, porque teve uma movimentação nesse final de semana muito relevante e que a gente não pode deixar de comunicar e explicar para você sobre o que está acontecendo e que pode levar a acontecimentos e a outros fatos no final deste ano, com o pleito eleitoral que vai decidir a gestão do triênio 2024, 2025, 2026. Bom, o presidente Alessandro Barcelos deve concorrer à reeleição. Obviamente que esse assunto ele não é amplamente debatido no clube ainda. O presidente se recusa a falar sobre qualquer assunto envolvendo eleição, porque entende que todos os focos precisam estar em levar o Inter para a final da Libertadores da América, e principalmente agora, em meio a uma decisão que o Inter tem contra a equipe do Fluminense. Falar de eleição não ajuda muito no vestiário, falar internamente sobre eleição não ajuda muito no vestiário, e o presidente e a direção rejeitam esse tipo de assunto, tá? Mas nesse fim de semana aconteceu uma movimentação muito importante, que foi do povo do clube. O povo do clube é um movimento político que detém a grande parte dos conselheiros, ou melhor, é o movimento político que tem o maior número de conselheiros no atual Conselho Deliberativo do Internacional. E o povo do clube estava cogitando ou estava informando que iria de novo lançar uma candidatura própria à presidência do Internacional. Mas nesse fim de semana, e a informação ela é do Cristiano Silva, repórter da Rádio Guaíba, o povo do clube decidiu apoiar o presidente Alessandro Barcelos em uma tentativa de reeleição. Com isso, a possibilidade de uma candidatura do povo do clube não vai acontecer, e isso ajuda muito as pretensões do atual presidente do Inter em caso de tentativa de uma nova reeleição. Por quê? O presidente Alessandro Barcelos foi eleito através de uma coalizão política do Conselho Deliberativo. E na maneira como que o Conselho está dividido atualmente, com as possibilidades de candidaturas, existia uma grande chance do presidente Alessandro Barcelos não ir para o pátio. Vamos lá. O Conselho Deliberativo do Inter vota no primeiro turno e decide os dois candidatos que vão para a eleição dos sócios. E o presidente Alessandro Barcelos, com o número de conselheiros que tinha dos seus movimentos dentro do ambiente político do clube, tinha o risco de não avançar para essa segunda fase da eleição. Agora, com o apoio do povo do clube, isso já está garantido. E o presidente Alessandro Barcelos, se candidatando, irá tranquilamente para a eleição em segundo turno. E irá contra, provavelmente, o candidato do movimento Intergrande, que hoje se coloca como principal movimento nesta oposição, e se coloca como pré-candidato o Roberto Melo, ex-vice-presidente de futebol do Internacional. O MIG, o Movimento Intergrande, tem conselheiros para levar Roberto Melo tranquilamente ao pátio. E aí já se desenha um cenário de eleição colorada, caso isso tudo aconteça no fim do ano, de Roberto Melo versus presidente Alessandro Barcelos, aí para ser decidido com sócio torcedor, e tudo poderia acontecer. Mas algumas situações são importantes da gente desenhar aqui. A primeira delas: se o Inter for campeão da Libertadores, é muito improvável que o MIG e que o Roberto Melo e que qualquer outro movimento de oposição se coloque como um candidato de oposição para tirar Barcelos. Um título da Libertadores reelege praticamente o atual presidente do Internacional, e eu não vejo, inclusive, alguém querendo se candidatar contra um presidente campeão da América. É uma das possibilidades. E aí a gente tem que falar um outro ponto. Há alguns meses, se a gente for pegar ali abril, maio, e a gente falasse de reeleição do presidente Alessandro Barcelos,
a gente estaria falando de uma possibilidade muito remota. Primeiro, porque existia esse problema do primeiro turno no Conselho Deliberativo, e segundo, porque a popularidade, bem dizer, do presidente Alessandro Barcelos não era alta, porque o Inter não vinha ganhando nada e vinha de sequentes fracassos esportivos. O segundo semestre mudou absolutamente tudo. A chegada de Rocher, de Enervalência, de Arangues trazem nesse ambiente um otimismo maior, nesse ambiente da atual gestão, um otimismo maior de uma possível permanência, ou de pelo menos uma competitividade, mesmo que o Inter não tenha o título da Libertadores. Competitividade nas urnas, eu digo. Tá? E agora, com este movimento, se aumenta essa confiança ainda. O assunto não será debatido agora no Internacional, o assunto eleição, porque a gente está indo para um período de decisões na Libertadores da América, mas é importante eu avisar e informar vocês aqui. Um movimento importante, um passo importante para uma possível reeleição do presidente Alessandro Barcelos foi dado neste fim de semana. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!